Há uma ideia que virou moda por aí, energia feminina. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. É um conceito bastante interessante, bastante usado na psicologia, na espiritualidade. Só que ela, com o advento da internet, ela se popularizou e ganhou diversas interpretações. E muitas dessas interpretações bastante problemáticas. Porque quando essa energia feminina, ela vira sinônimo de ser agradável o tempo inteiro, uma coisa silenciosa acontece. Todo o não que você disser, todo o limite que essa mulher coloca, toda a fala dela com clareza e com firmeza vira um problema. E aí vem falas do tipo: "Nossa, amiga, você não está na sua energia feminina? Nossa, para você prosperar, você tem que entrar muito mais na sua energia feminina. Para você conseguir um casamento, você tem que estar mais na sua energia feminina". E geralmente são questões em que traz o silenciamento das mulheres. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, atendo apenas mulheres. E o meu trabalho é baseado em corpo, mente e espírito. O que eu trouxer aqui fizer sentido para você, bater no seu coração, você guarda. O que não bater, você joga fora. Eu vou construir aqui com vocês, vou fazer uma videoaula sobre energia feminina. Então, eu vou trazer fatos históricos, fatos da ciência, vou aqui transpassar pela espiritualidade saudável, e aí fica a seu encargo concluir se fizer sentido para você. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o que é de verdade energia feminina. Mas antes da gente falar sobre energia feminina, eu queria falar sobre poder e fazer um pequeno recorte histórico aqui. Lá no século XIX, cunhou-se o termo de mulher correta. O que era essa mulher correta? Era uma mulher pura, uma mulher meiga, uma mulher submissa, né? Que fala baixo, que fala manso. Nessa época também ganhou muita força a ideologia das esferas separadas. O que é essas esferas separadas? É a ideia de que mulheres cuidam do espaço privado, né? Então, cuidam lá do lar e dos filhos, tudo que é privado. E aos homens cabe cuidar do espaço público, fazer leis, trabalhar, ganhar din-din e cuidar da política. E nessa época, a sociedade queria o quê? Que as mulheres fizessem a manutenção desse lar, né, e da moral, mas que principalmente que elas não entrassem em uma disputa de poder do espaço público junto com os homens. Sacou? Sacou? Pois é. Lá no pós-guerra, aí a gente vem vindo com essa ideia de mulher correta que virou deixou-se de ser um comportamento ideal para ser algo que é natural, que é inerente da mulher. Todas as mulheres são puras e submissas e falam mansos. Temos um problema aqui, correto? Pois é. Aí, no pós-guerra, o que aconteceu? Vem um outro termo, a mulher realizada. Ah, minhas amigas, esse é uma ideia, um conceito que dá problema em pleno 2026. Pois é, o que é a mulher realizada? Era aquela mulher que é a mãe perfeita, que tem a casa perfeita, que tem o marido perfeito, que é a esposa perfeita, que tem os filhos perfeitos. Só que aí encontrou-se um grande problema, porque muitas mulheres não se encaixavam nesses ideais, não se encaixavam na maternidade, não se encaixavam em ter filhos, elas queriam outras coisas. E aí? E aí isso foi gerando um sofrimento muito grande e uma culpa gigantesca. E é esse sofrimento e essa culpa gigantesca que aqui em pleno 2026 eu vejo aqui quase todos os dias na minha clínica de psicologia. E essa ideia de mulher correta e mulher realizada, hoje em dia ela ganha uma outra ideia, né? Um novo formato, mas a mesma coisa, percebe? Só deu um nome diferentinho, que é autoconhecimento. Eu vou explicar. Como assim autoconhecimento, né? Energia feminina como autoconhecimento. Então, assim, se você tá ansiosa, você tá fora da sua energia feminina. Se você falar com firmeza, né, sobre algum ponto de vista, nossa, amiga, você tá muito na energia masculina, isso não tá funcionando não, hein? Ninguém vai te querer. Nenhum homem vai te querer assim não, hein? Se você sentir raiva, eu vou falar sobre a raiva daqui a pouco,
você tá fora, é porque você não é muito evoluída. Percebe a problemática? Percebe o quanto de sofrimento vem aqui na clínica e de culpa? Pois é. E qual que é o resultado dessas falas perigosíssimas? É que energia feminina vira um manual, mas um manual para você o tempo inteiro se diminuir com elegância, né? Então, assim, não é mais, eu sou burro, ou é isso. Não, é porque eu não sou evoluída, porque é só porque você tá colocando um, 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 um ponta firme, você tá falando com firmeza sobre algo que você não quer, você tá colocando um limite, né? Então, aí vira um manual de como você não tem que agir, né? E sempre com essa característica do autoconhecimento, do não sou evoluída. Olha que problemática grande, né? E aí, o que acontece na prática com você, minha amiga? Você aprende, né? O teu corpo vai aprendendo a ser suave, a ser fluida, a ser leve. Só que o teu corpo, a tua cabeça, né? Aliás, não é seu corpo que aprende, a sua cabecinha aprende, mas o seu corpo inteiro ele tá falando não. E isso vai ter um preço e um preço muito caro. A gente pensando numa camada mais psicológica sobre esse tema, eu vejo, né, que muitas mulheres, quando elas se posicionam, eu vejo aqui na minha clínica, quando elas se posicionam, que elas falam não, que elas falam com firmeza, seja na parceria, no trabalho, não importa, depois vem uma onda, um tsunami de culpa. Por que culpa? Porque elas foram condicionadas a serem amáveis. E aí, quando elas falam não, assim eu não sigo, assim eu não quero, assim não faz bem pra mim, e que elas falam com firmeza, né? O que elas escutam? Nossa, como você tá sendo agressiva. Eu tinha uma paciente minha que passou por isso. Ela chorou muito durante a sessão, mas exatamente porque ela tinha sido firme. E aí ela falava pra mim: não, Thaís, eu acho que eu fui agressiva. E eu falei: vamos entender o que é ser agressivo. E ali a gente construiu esse termo, o que era, para ela entender, né? A diferença do que é ser agressivo e do que é ser firme. A agressiva é uma pessoa que xinga, que bate, que de fato, sei lá, fala palavrão, diminui o outro. Isso é ser agressivo. Não era o caso dela, ela tinha sido firme, ela tinha falado pro namorado que daquela forma ela não queria, que aquilo não fazia bem para ela, que deixava ela completamente desconfortável, que não trazia uma saúde para a relação e para ela, né? E ela sentiu uma culpa gigante. E aí eu te pergunto, você sabe por que quando você é firme você sente culpa? Você sabe? Eu vou te contar. É porque mulheres são condicionadas a serem amáveis o tempo inteiro. Porque é muito mais vantajoso ser amável do que ser verdadeira. E aí, quando você é verdadeira e que você expressa um limite, que você fala, não fala assim comigo. Não, eu tô só me posicionando aqui. E aí você sente culpa, é como se você tivesse cometido quase um crime. É um absurdo, percebe? Percebe o quanto que ser firme, colocar limites e falar não, você não está na sua energia feminina, você está completamente fora da sua energia feminina, você está muito no masculino, você não vai conseguir nada disso. Então, toda vez que você entra nesse lugar de se posicionar, você sente culpa. E aí, aquele termo que mulher firme é mal vista. Pois é, mulher firme é mal vista. E vamos pensar assim, quando que as mulheres são firmes, né? Quando elas têm pessoas, né, seres humanos, quando tem algum limite sendo invadido. E aí, quando vem um limite sendo invadido, geralmente vem uma emoção básica que se chama raiva. Então, a raiva, ela é inerente do ser humano e ela vai aparecer quando um limite é invadido, com uma injustiça, quando tem desrespeito, quando tem uma ameaça. Então, vai aparecer a raiva. E aí, nos tempos contemporâneos, não vamos sair na luta, e aí é aquele momento em que você coloca limite e você fala, assim não, assim eu não quero, certo? E eu não quero aqui romantizar esse sentimento, essa emoção chamada raiva. E nem aqui alimentar para você ser explosiva, não é esse o ponto. O que eu quero colocar aqui é que essa raiva
que foi traduzida em colocar um limite em alguém, em uma situação, você pare de tratar ela como um pecado, percebe? Porque enquanto você está tratando ela como um pecado, esse sentimento que é humano e ele é real e ele é digno, sim, porque ele é uma forma de você se autoproteger, você fica extremamente vulnerável a uma invasão, percebe? Então, colocar limites, colocar não e falar com firmeza é uma forma de expressar essa emoção básica que é a raiva, e é também uma forma de você se proteger. Já lá no mundo animal, né, a gente vai ver ali, tem várias revisões científicas falando sobre isso, que muitas fêmeas disputam poder, posição social, que caçam, né, e que não é inerente à fêmea a cuidar da sua prole, né, dos seus filhotes ali, ela cuida também. Veja os leões, né, tem até um vídeo na internet aí de uma leoa, então tem uma família de leões ali, e aí tem um filhotinho e o leão vai para cima do filhote, por alguma questão ali, não sabemos qual, e a leoa vai defender aquele filhote e ela se mostra bastante agressiva, e o leão, ó, se mixa aí, vai para lá, porque ela estava defendendo o seu filhotinho. Mas o ponto aqui eu não quero colocar que a mulher tem que ser agressiva, não é esse o ponto, tá? O ponto é que não existe uma base sólida para dizer que ser feminino, né, é naturalmente ser dócil, ser passivo, ser acolhedor, né? Essa visão, como eu já falei lá no começo, é uma visão muito mais cultural e ela é bastante conveniente. E aí, lá quando a gente vai ver na pré-história dos humanos, o que se aprendeu na escola? Homens caçam, mulher cuida. Não é verdade? Pois é, mas deixa eu te contar uma coisa. Recentemente, um estudo descobriu que existiram nas Américas mulheres extremamente caçadoras. Inclusive, encontraram uma ossada de uma mulher com ferramentas de caça do lado dela muito grande. Então, quer dizer, cai-se por terra, está começando-se a cair por terra que as mulheres eram aquelas que apenas cuidavam. Elas também caçavam. E para caçar você tem que ser o quê, minha filha? Você tem que ser agressiva, tem que estar com fome. Isso não ia acontecer, imagina, lá na pré-história, né? E eu não quero transformar aqui a mulher como caçadora. Não é, né? Sabe esses loucos? Mulher caçadora. Não, é só para lembrar que papéis de gênero não são um destino natural e fixo. Ele é construído social, ele é uma construção social, uma construção histórica e de diversas outras variáveis. Então, energia feminina não é apenas ser dócil, percebe? Sobre o campo da espiritualidade, ela vai operando com vários moralismos, né, que vão escravizando essa mulher. E eu não tô falando aqui de nenhuma religião específica, tá? Então, vou dar exemplos. Então, por exemplo, a mulher sente raiva de alguma situação, ela fala, vão falar assim, nossa, mas você não evoluiu ainda, hein? Só porque ela sentiu raiva de uma situação que, de fato, fazia sentido, fazia todo sentido ela ter essa emoção básica. Se ela colocou um limite, mas você tá agindo muito no masculino, hein? Precisa rever isso aí. Olha só, olha como aprisiona a sua sombra, né? E quando a gente fala assim da espiritualidade, isso aí não é uma espiritualidade mais evoluída, quem não sente raiva, quem não sente impaciência. Isso aí é uma domesticação com palavras bonitas, né? Para você se silenciar, para você colocar sua sombra e lá na gavetinha, para você ficar bem quietinha. Uma espiritualidade bastante saudável e madura é aquela que integra, que te deixa inteira e que reconhece que sim, que você sente raiva, que você precisa colocar limites, que você precisa se proteger, que você é impaciente às vezes, que reconhece esses defeitos em você, mas que justamente isso, esse reconhecimento e trazer a consciência para você conseguir integrar.
É o tipo assim, vamos tomar um cafezinho com a minha sombra hoje? Vamos? Uhum. Aí sim, essa é uma espiritualidade saudável e madura, e não aquela que te coloca num lugar de silenciamento, né? De ficar mal, de ficar triste, de se sentir culpa. Essa não é uma espiritualidade saudável. Mas daí vocês vão estar me perguntando, tá, Thaís, mas o que é energia feminina? Então, a energia feminina, ela é uma força de sustentar e transformar a vida. Esse é um conceito que você vai achar aí por aí nas internet. Mas na prática, o que é energia feminina? É nutrir, é acolher, sim, claro que é. É óbvio que é, né? Isso faz parte do ser humano, nutrir, acolher. Olha que delícia. Mas também é cortar, é dizer não, é colocar limite, é sustentar o seu não, é expulsar, é proteger, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, bem humano, porque acho que vai fazer mais sentido para você. Faça essa imagem. Então, vamos imaginar, estamos ali num centro cirúrgico. Tem uma mulher prestes a dar à luz. Parto normal, tá certo? Como que é? Eu tenho certeza que você já viu essa cena em algum filme, alguma coisa. Como que é a mulher dando à luz? Ela é dócil? Ela é meiga? Ela é carinhosa? Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu já fui voluntária no HC, no setor de obstetrícia, e nunca vi um parto em que em que essas mulheres eram completamente dóceis, silenciosas e etc. Não, o parto é um movimento extremamente agressivo, mas agressivo de uma forma saudável, raivoso. Ela coloca para fora tudo ali, tem dor, mas ao mesmo tempo tem proteção. Percebe que tem dor e tem amor, né? É tudo assim. E aí a criança nasce, né? Imaginou a cena, né, do parto. A criança nasceu e aí vem o quê? Geralmente, né? Coloca-se ali, faz aqueles primeiros cuidados com o bebezinho, coloca o bebezinho no peito e aí vem o amor, vem o nutrir, vem o acolhimento. Então se percebe que energia feminina é a junção de tudo isso. É força, é proteção, é cortar, é expulsar, né? Então, expulsar ali o feto. Mas precisa ter raiva, senão não expulsa. Senão não vai expulsar. Se ela ficar muito. Ai, não vai. Força. Coloca toda a força e ela grita. E depois vem o nutrir, o acolher. Então, a energia feminina é a junção de tudo isso. Não é apenas ser dócil, não é só isso, não é ser amável, ser silenciada. Então, é colocar limites também. Isso também faz parte da sua energia feminina. O que me incomoda nessa história toda de energia feminina, eu já caí nesse buraco e vejo muitas pacientes minhas caindo também, amigas conhecidas, né? De que, porque o mercado nos tirou, nos amputou de metade de quem somos, né? Somos também força, somos proteção, somos luta, também vamos para a guerra de outras formas e indo para a guerra também, né? E também nutrimos, acolhemos, sustentamos. Então, na atualidade, amputaram esse outro lado do que é ser o feminino, e isso é muito triste, traz muito sofrimento. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que te desperte, né? Eu trabalho muito com as minhas pacientes aqui, o pensamento crítico, né? Então, você pode ver um monte de coisa, a internet tá aí pra gente ver, pra gente aprender. Eu gosto muito, né? ChatGPT, mas a gente precisa manter o nosso pensamento crítico e a gente precisa entender e falar, não, eu não concordo com isso aqui, eu não acho que é assim. Eu não acho que eu falar não para uma relação que é completamente me destrói, eu não esteja na minha energia feminina. Muito pelo contrário, eu estar na minha energia feminina é eu me proteger também, né? Então façam teus comentários aqui, coloquem nos comentários. Eu vou colocar aqui no final todas as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar nos temas. Façam seus comentários, tragam suas ideias, se vocês concordam, não concordam.
se vocês já caíram nesse buraco negro de não estar na sua energia feminina e ter sucumbido. Tristemente, eu vejo mulheres que acham que estão fora da sua energia feminina e estão lá, sei lá, tomando até remedinho, porque elas estão fora, elas estão muito fora de si, quando na verdade elas estão apenas se protegendo. Um beijo e até a próxima.